Olá, meus amores, eu sou a Fujoshi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso Mundo BL. Hoje nós vamos falar de Individual Circumstances. Dirigida por Kim Jin-yoo, um diretor coreano recém-chegado ao mundo BL, suas primeiras obras foram Individual Circumstances e All the Liquors, ambas em 2023. Individual Circumstances é um romance-drama coreano lançado em 19 de janeiro de 2023, com 8 episódios de aproximadamente 17 minutos. O casal principal, estrelado por Jung-ki e Jung-won, também são novos no mundo BL. Individual Circumstances é sua série BL de estreia, e isso explica muita coisa. Com uma nota 7.1 no My Drama List e 8.6 na Viki, essa é uma série que não é estranho ver notas muito baixas ao lado de notas muito altas. Ela realmente divide opiniões. E esta série pode ser vista na plataforma Viki. Individual Circumstances fala sobre Woo Jae, um autor trabalhando em seu mais novo romance. Yeon-woo, um diretor em dificuldades com seus novos projetos, entra em contato com o escritor na esperança de adaptar seu mais novo trabalho para um filme. Apesar de rejeitado, Yeon-woo, o diretor, acampa ao lado de fora da casa do escritor, na esperança de fazê-lo mudar de ideia. Embora seu relacionamento atual pareça gelado, frio e distante, os dois personagens se conheceram no passado e compartilham uma história intrigante. Yeon-woo e Woo Jae costumavam ser próximos, no entanto, eles não mantêm mais contato desde que se separaram na escola. Yeon-woo visita a casa de Woo Jae, mas este não reage bem ao vê-lo, se recusando a vender os direitos cinematográficos do seu livro. No entanto, Yeon-woo está determinado a conquistá-lo. Ele acampa fora da casa do autor, na esperança de fazê-lo mudar de ideia. Mesmo tentando ignorá-lo, Woo Jae não consegue se concentrar em escrever com Yeon-woo por perto. Ver seu antigo amigo da universidade o angustia, trazendo de volta memórias reprimidas de seu passado. Esta história já começa com um mix de cenas de passado e presente, dando o tom da série de constantes flashbacks. A forma como a história é contada parte pelos flashbacks, parte pela história que está sendo escrita, parte pelos próprios personagens, ficou muito bom. Isso trouxe um tipo de narrativa que nos faz ter que juntar as peças da história para entendê-la melhor. O cenário foi um presente à parte. Se passando em uma cidade montanhosa e isolada da Coreia, essa série dá o tom do enredo de isolamento e introversão, características fortes do escritor Woo Jae. A fotografia da série é sensacional, nos presenteando com cenas lindas que nos fazem querer tirar print da tela a todo momento. E claro, a trilha sonora é digna de um bom K-drama. Perfeita! O plot de romances do passado que se separam para depois se reencontrar não é algo tão incomum nas séries coreanas, e é um tipo de história que eu particularmente amo. E esta soube explorar bem essa questão de passado e presente. O suspense que toma conta de metade da série nos faz perguntar o tempo inteiro: o que aconteceu para que eles se separassem? Por que o Woo Jae odeia tanto Yeon-woo ao ponto de não querer mais vê-lo? Quando a gente vê o final dessa série, a primeira sensação é achar que a raiva inicial do Woo Jae foi um pouco exagerada na história, chegando a ser um pouco frustrante quando a gente descobre o verdadeiro motivo. Eu me perguntei o tempo todo: foi só por isso que você evitou ele por tantos anos? Mas o ponto que essa série não errou foi na frieza do Woo Jae e na sua introversão. Visivelmente uma pessoa de poucas palavras, ele mostra sua frieza com o Yeon-woo do presente desde o começo, causando ainda mais curiosidade quando vemos a forma carinhosa e atenciosa como ele o tratava no passado. Outra característica muito bem explorada é a forma como Woo Jae comunica seus sentimentos. Fica muito visível logo de cara que ele usa a história que ele está escrevendo para falar sobre seus sentimentos. A barreira da frieza sendo quebrada pouco a pouco, o ódio passando para a aceitação,
para a falta e chegando até a sorrisos e cumplicidade, foi muito bem mostrada na série. Essa evolução de uma pessoa reservada e receosa para alguém mais aberto foi muito bem mostrada. Claro que reproduzir um personagem tão fechado e introvertido quanto Rudier é sempre um desafio, e nesta série não foi diferente. E se considerarmos a pouca experiência do ator, não ajudou muito. Essa característica faz com que vejamos a atuação como engessada e sem profundidade. Para um elenco tão jovem, a série foi muito bem contracenada. O casal principal, extremamente lindos, ficam visualmente muito bem juntos. Claro que não podemos deixar de comentar que a inexperiência dos dois fez com que sentíssemos falta de uma certa dose de química e entrosamento. Não temos cenas de olhares de tirar o fôlego ou toques que dão choque, mas o que falta em técnica sobra em fofura. E as cenas são fofas e cativantes. Se você ainda não assistiu essa série e não quer estragar a sua experiência, então pausa esse episódio por aqui. Assiste a série e volta para ver se a nossa opinião combina. A partir de agora, teremos spoilers. Ver a barreira do Rudier cair episódio após episódio e suas dúvidas sobre o que realmente estava sentindo aparecerem é a melhor parte da série. A forma como a série ligou a abertura dos seus sentimentos ao fato de ele abrir mais a própria casa para o Yan-Hu também ficou muito bem relacionada. Mas, como disse no começo, a raiva do Rudier ficou um pouco exagerada. Quando vi o mal-entendido que os havia separado e quando o próprio Rudier ficou sabendo da história da mãe do Yan-Hu, tudo muda. Mas me pergunto se a possibilidade de ter sido só um mal-entendido nunca passou pela cabeça dele. A gente vê um novo Rudier depois da revelação sobre o passado. Mais sorridente, mais receptivo, aberto ao Yan-Hu de uma forma mais leve e gostosa de ver. Essa mudança no tom do personagem ficou muito bem demonstrada na série. Mas, mesmo que a verdade tenha aparecido, ainda havia o ressentimento. E aqui a entrada dos personagens dentro da história, escrita pelo próprio Rudier, ficou sensacional. Os sentimentos deles eram demonstrados dentro da história que estava sendo escrita. Afinal, Rudier não sabia lidar com seus sentimentos sem ser escrevendo sobre eles. Perceber que o Yan-Hu não tinha consciência do quanto Rudier gostava dele e só cair a ficha quando descobriu a senha da porta foi chocante e engraçado. Chocante, pois parecia muito óbvio que ele ainda amava, e engraçado, porque Yan-Hu se mostrou muito lardinho. Quando Yan-Hu finalmente percebe que a história escrita pelo Rudier era na verdade sobre eles, isso faz com que ele tenha mais facilidade para ler os sentimentos do Rudier e saber o que ele estava sentindo ou pensando. A cena onde eles usam a história para entender os sentimentos um do outro e falando em terceira pessoa realmente ficou muito sensacional. Uma das coisas que eu gostei neste casal é que o Yan-Hu e o Rudier ambos estavam com medo e inseguros. Rudier por medo de ser rejeitado, novamente. Yan-Hu com medo de ter um relacionamento e estragar a amizade deles. Mas o que ele não percebeu é que ao evitar o relacionamento, ele acabou perdendo também um amigo. Quando a ficha do Rudier finalmente cai na cena onde ele diz "Minha maneira de expressar meus sentimentos era egoísta e covarde", faz com que ele realmente perceba o quanto ele foi imaturo e egoísta ao se afastar sem pensar no lado do Yan-Hu. E claro que tínhamos que ter pelo menos um beijo, que foi longe de ser perfeito, lindo, profundo. Não sei se por inexperiência dos atores ou por decisão da própria direção, mas foi um beijo bem simples e sem muitos sentimentos. Apesar de que mesmo assim, achei lindo de qualquer forma. Claro que aqui a gente precisa comentar que beijos de série coreanas são muito diferentes de beijos de séries tailandesas.
Precisamos considerar que, apesar da qualidade apresentada pelos BLs coreanos, este mercado é relativamente novo na Coreia e eles têm muito a aprender. É claro que já conseguimos ver muita evolução em algumas produções, como To My Star 2, por exemplo, que tem um beijo lindo, cheio de emoção e que dá choque. O enredo é cativante e prende do começo ao fim. É uma série que mostra 3 pontos de vista para entendermos o desenvolvimento dos personagens. Os sentimentos são sempre demonstrados pelos personagens da história que está sendo escrita. O romance ficou a cargo dos flashbacks e das cenas de passado, e ao casal do presente ficou a resolução dos mal-entendidos. O romance poderia ter sido um pouco melhor explorado, com mais cenas de romance no passado, menos brigas no presente e mais demonstração de sentimentos pelo casal nos dias de hoje. O prolongamento do suspense também ficou demais. Suspense sobre a briga e a separação foi estendido a um ponto que poderíamos ter visto mais fofura do casal. Se a história tivesse sido resolvida antes, a gente teria um desenvolvimento melhor do romance dos dois. A transição de frieza para romance, se não considerarmos os personagens da história que está sendo escrita, fica um pouco rápido demais e sem sentido. Mas quando vemos o livro escrito como parte do desenvolvimento deles, vemos como a história foi contada por ângulos diferentes, sendo parte pela vida deles e parte pelos sentimentos demonstrados nos personagens do livro que os representa. Claro que o final feliz compensa tudo. O casal aprendendo a ver os sentimentos um do outro, a reconhecer suas diferenças, mas aceitando que os une é maior do que qualquer coisa. É sempre lindo de ver. Por ser uma história com um enredo muito bom, imagem de qualidade, trilha sonora apaixonante e um casal extremamente fofo, essa série ganhou uma nota 8.5 dessa Fujoshi. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, você consegue nos achar no Insta, Twitter, no TikTok e Facebook, @fujoshi_mundobl. Espero que você tenha gostado dessa nossa resenha e até a próxima. Tchau!